Olá a todos, esta é uma videoaula apresentada na Jussubra de Florianópolis de 2014 e vamos falar sobre monitorização da função e metabolismo cerebral e medular. Vamos falar sobre princípios gerais de monitorização neurológica, os monitores cerebrais e medulares, monitores de metabolismo e anestesia para monitorização funcional. Nós vamos falar alguma coisa sobre o eletroencefalo, mas principalmente sobre os derivados do eletroencefalo usados clinicamente na anestesia, como o BIS e entropia, entre outros. Falar sobre potenciais evocados, motores sensitivos, auditivos, e alguma coisinha sobre monitores metabólicos e de fluxo. Vamos começar com monitorização cerebral. O BIS ele é um algoritmo baseado na análise das ondas cerebrais. Ele é o primeiro monitor e, com isso, o monitor mais estudado. Ele tem um algoritmo matemático que leva em consideração nos últimos segundos, entre 1 minuto e alguns segundos, quanto de cada tipo de onda cerebral teve nesse período e coloca isso dentro de um algoritmo e dá um valor. Como ele precisa analisar a ocorrência dessas ondas num período, você sempre tem um atraso entre o valor mostrado e o momento atual que o paciente está, em torno de 1 minuto. E ele tem uma fase de platô durante a anestesia. Então o paciente está acordado, quando ele é anestesiado tem uma curva íngreme, então rapidamente o BIS cai, daí ele fica estável ali entre 40 e 50 e rapidamente ele pode voltar para os valores de 80 e poucos, 90, que é quando o paciente acorda. E às vezes, por causa desse atraso, você não consegue manter o paciente anestesiado olhando só e unicamente o BIS. Ele reduz a incidência de consciência transoperatória. Um estudo de 2004 mostrou que precisa de 138 usos para evitar um caso de consciência, com um custo estimado de $2.200. Hoje já deve estar mais barato, mas ainda é um custo significativo. Mas ele não elimina a ocorrência. Você tem algumas dificuldades entre o tempo e a intervenção. Então, até você ver que o BIS subiu, fazer alguma medicação, se a medicação fazer efeito, pode não dar tempo de manter o paciente anestesiado e ele acordar, mesmo usando o BIS. E tem alguns pacientes raros, mas eles existem, que mesmo anestesia normal, com doses habituais, com o BIS mantendo sempre entre 40 e 60, eles relatam consciência transoperatória. Provavelmente são pacientes que não estão bem previstos dentro do algoritmo matemático usado pelos monitores. Então, teve uma meta-análise para o uso do BIS. Ele reduziu nas infusões contínuas de Propofol 1,3 mg/kg e 0,17 CAN dos inalatórios. Ou seja, em cirurgias mais longas ele é custo efetivo só pela redução de anestésicos. Ele reduziu o tempo de recuperação em 6 minutos, o que não é importante clinicamente, e não fez a diferença na alta hospitalar. O nível 1 de evidência é só para pacientes de alto risco. Então, pacientes de alto risco, o BIS reduz significativamente a ocorrência de consciência transoperatória. Nós vamos falar depois sobre os pacientes de risco. São cesáreas, porque você faz baixa dose de opioides ou até sem opioides na indução da anestesia geral. Na cirurgia cardíaca, principalmente na fase da SEC, onde você tem uma diluição das medicações durante a SEC, elas podem não ficar com um nível plasmático adequado para manter a inconsciência. E pacientes politraumatizados, que acabam entrando num grupo parecido com um paciente com baixa reserva cardiovascular. São pacientes que estão hipotensos ou que fazem hipotensão fácil, e a gente acaba reduzindo as doses dos anestésicos para evitar mais hipotensão, e eles acabam tendo consciência transoperatória. Nesses pacientes é indicado que você faça um suporte com vasopressores do que ficar só reduzindo a anestesia. Pacientes com indução do citocromo P450, usuários de drogas, algumas medicações também podem induzir. Todo paciente com história prévia de consciência transoperatória é um paciente de risco e deve ser monitorizado. E lembrar que em tentativas múltiplas de intubação, tempo de intubação prolongado, você tem que seguir repetindo as medicações para o paciente não acordar nesse momento.
Então, teve alguns estudos que mostraram uma redução a longo prazo em hospitais que usavam o BIS e uma mortalidade em um ano menor se o BIS nunca caísse de 40. Isso foi através de grandes estudos retrospectivos e eles não sabem explicar exatamente qual é a reação causal. Isso foi um dado que apareceu no estudo. Então, eles pegaram milhares de pacientes, colocaram como desfecho a mortalidade e os algoritmos de análise de dados mostraram que tinha essa relação com um BIS, mesmo, mas não se sabe exatamente quais os motivos. Ainda não se conseguiu comprovar se a monitorização cerebral reduz a mortalidade, apesar desse dado que se o BIS ficasse sempre maior que 40, a mortalidade em um ano era menor. Vou falar alguma coisa sobre monitorização medular. Os potenciais evocados medulares podem ser motores ou somatosensitivos, e eles são idealmente usados juntos, porque as vias motoras e as sensitivas elas têm uma vascularização diferente. Então, se você tem uma lesão em vasos que vão única e especificamente para uma área, você pode ter os potenciais evocados da outra área totalmente normais e o paciente ter uma sequela importante no pós-operatório. Então, aqui só para mostrar, a via motora pela artéria espinhal anterior e a sensitiva pela espinhal posterior. Então, todos os anestésicos interferem na condução neural, isso não tem dúvida, todos eles interferem. Em geral, eles diminuem a amplitude e aumentam a latência. E aqui tem um dado importante, quanto maior o número de sinapses, maior a interferência dos anestésicos. Vamos exemplificar aqui. Então, se você estimular no mediano e analisar na medula, você vê que, aumentando a concentração de isoflurano, você tem pouquíssimas alterações na leitura do potencial. Mas se você estimular no mediano e no nervo mediano e analisar no córtex, a partir de 0,9 do 0,9% do expirado de isoflurano, você praticamente acaba com a leitura do potencial. E no sentido inverso é a mesma coisa. Se você estimula o córtex e lê na medula, você tem pouca influência da concentração do isoflurano. Mas em compensação, se você estimular no córtex e ler no músculo, na periferia, com 0,9% expirado, você já tem uma alteração muito grande da leitura, e com 1,2% você praticamente inibe totalmente a leitura do potencial evocado. Então, o primeiro grande estudo foi feito em cirurgia de escoliose, uma avaliação histórica, e os potenciais somatosensitivos reduziram os danos neurológicos maiores, as sequelas graves, em cirurgias de escoliose. E o que eles acharam é que era 1 para cada 19 casos monitorizados para danos maiores. Então ele passou a ser considerado padrão ouro para cirurgia que interfira na medula. E por questões médicos legais não vai ter grandes estudos controlados, porque já esse dado já é suficiente para indicar para todos os pacientes. Nos casos de uso exclusivo de potencial evocado somatosensitivo, você tem até 4% de pacientes com leituras totalmente normais e que têm sequelas graves no pós-operatório, quase sempre na área motora. Por isso que eles são usados sempre em combinação. Em relação aos anestésicos e os potenciais, os halogenados fazem redução da amplitude e aumento da latência, dose dependente, principalmente para os potenciais evocados motores. Chegou em 0,2, 0,3, câncer já interfere bastante na leitura do potencial. E o óxido nitroso interfere mais que os halogenados, então você nunca vai usar quando estiver falando em potencial evocado. Os opioides. Ainda bem que sobra os opioides, que eles têm poucas alterações e pouco dependente da dose. E eles são o principal componente da anestesia para a monitorização funcional através de potenciais evocados. Sempre a preferência para infusão contínua, isso para qualquer medicação. Qualquer medicação usada em anestesia para potencial evocado vai ser feita em infusão contínua.
E daí, às vezes, você acaba usando altas doses de opioide para poder reduzir a dose do hipnótico. Não porque o estímulo cirúrgico necessite de altas doses de opioide, mas você acaba utilizando para reduzir as necessidades dos hipnóticos, que interferem muito mais do que os opioides. Então, o Propofol faz diminuição da amplitude dos sensitivos e motores, pouco efeito nos potenciais evocados subcorticais. E ele se tornou a principal combinação com os opioides, usando os dois em infusão contínua. A cetamina é uma das exceções. Ela faz amplitude dos potenciais, tanto sensitivos quanto os motores, e também tem pouco efeito nos subcorticais. E ele é desejável em anestesia com potenciais evocados de difícil monitorização, usando uma infusão contínua de subdose ou baixa dose, que seria em torno de 0,2 mg/kg. Essa dose dificilmente, muito raro, vai ter algum efeito colateral. Mesmo assim, algumas contraindicações vão ter que ser respeitadas, mas essa dose praticamente não tem efeitos colaterais. Os alfa-2 agonistas, eles não têm alterações importantes em nenhum dos potenciais evocados. Ele pode ser usado em qualquer combinação com qualquer tipo de anestesia. Essa é uma ótima medicação adjuvante para anestesia, para monitorização funcional. Como se tem a preferência por infusões contínuas, o Precedex, a dexmedetomidina, é a droga de escolha, mas também pode ser usado a clonidina, com uma dose de ataque de 1 mg por quilo e uma infusão de 1 mg quilo-hora. Também pode ser utilizado. Os relaxantes musculares, eles normalmente são usados só para intubação, e se por acaso for necessário, você deve monitorizar com o TOF e manter a conta 2 ou 1 e sempre usar infusão contínua. Infusão contínua e TOF. Precisou usar para monitorização de potencial evocado, monitorização e da junção neuromuscular e infusão contínua. Lembrar que existem outras variáveis importantes que interferem nas leituras. Entre elas, a ventilação, a hipóxia interfere bastante, manter o CO2 em normocarbia e evitar alterações bruscas. Qualquer alteração de fluxo sanguíneo cerebral altera a leitura, então você vai lá, fazer uma ventilação diferente, vai fazer um valsalva, vai recrutar, você tem que avisar quem está analisando os potenciais, porque ele pode ter uma alteração. Se acontecer hipertensão intracraniana, também vai interferir na monitorização, e a hipotermia também interfere. Então, a ideia é manter esse paciente com a temperatura normal, por volta de 35, 36. Em geral, a gente mantém em 36 graus para leitura potencial e manter estável. Então, normalmente, você tem que usar um aquecimento ativo para manter a temperatura estável do paciente. Esse quadro é o resumo sobre a interação de anestésicos e potenciais evocados, sobre quais são sensíveis aos hipnóticos e aos relaxantes. Nós vamos falar de cada grupo em específico agora. Então, o grupo 1 ele é sensível aos anestésicos, não tem problema com os relaxantes. Eles têm muitas variações desse tipo, principalmente dos potenciais corticais, somatosensitivos, e é indicado uma venosa total com propofol e opioide em infusão contínua. As baixas doses de cetamina podem ser úteis, sempre em bomba de infusão contínua, né? E os relaxantes podem ser usados sem maiores problemas, porque são leituras só sensitivas. É possível usar halogenados no máximo até meia cam, mas eles vão interferir na leitura. Então a tendência é uma venosa total com propofol e opioide. O grupo 2 ele é insensível aos anestésicos, que são principalmente os potenciais epidurais, subcorticais e de tronco. Então você pode fazer absolutamente qualquer combinação de anestesia. Pode usar halogenado, pode usar opioide, não precisa usar altas doses, o que você quiser. O grupo 3 é mais complicado, que ele é tanto sensível ao anestésico quanto ao relaxante. Então qualquer potencial evocado motor transcranial já entra nesse grupo, que é o mais difícil. Então, é uma venosa total, com propofol e opioide, altas doses de opioide para poder reduzir o propofol. Usar cetamina em baixa dose pode ser útil também, reduz a dose do propofol. E
Os relaxantes devem ser evitados, você pode usar para intubação, uma DE do relaxante para intubar, e se em algum caso, por acaso, precisar usar, você vai monitorizar, fazer a infusão contínua e deixar a conta 1 ou 2. Aqui, tanto a cetamina quanto a dexmedetomidina são bem interessantes para ajudar a reduzir o propofol. Porque mesmo você tem que usar alguma coisa. Então, mesmo o propofol interferindo, ele é ainda a melhor alternativa. Então, você usando cetamina, alta dose de opioide e dexmedetomidina, você consegue reduzir as doses do propofol e fazer com que ele interfira menos na monitorização. O grupo 4 é insensível ao anestésico e sensível ao relaxante. São principalmente potenciais motores. Você pode usar o relaxante só para intubação, para facilitar a intubação, uma DE de relaxante, e daí o propofol ou halogenado pode ser usado, porque eles não vão ter grandes interferências. Mesmo assim, porque nesse caso o potencial evocado motor ele é de reflexo ou ele é periférico. O transcranial sempre interfere. Então, nesse caso, você pode usar o halogenado e o propofol mais algum opioide. Então, relaxante evitar, usar uma DE só para intubação se necessário, normalmente se usa, e infusão contínua para manter a monitorização em TOF com conta 1 ou 2 se necessário. Passando para outros monitores, a gente tem a espectroscopia, que ela avalia a saturação de oxigênio no tecido cerebral, só que ela avalia a saturação geral, então tem sangue venoso e tem sangue arterial, o que diminui um pouco a ajuda que ele dá. Mas ele é não invasível, é fácil de utilizar, e ele está sendo bastante estudado para avaliar possíveis lesões cerebrais, que vai avaliar daí o conteúdo geral de oxigênio do cérebro, principalmente as lesões que ocorrem durante a SEC, em cirurgias cardíacas, pacientes submetidos a endarterectomia de carótida ou pacientes com TCE. Então, você coloca o emissor e analisa do lado, ele é muito fácil de utilizar, só que para cirurgia neurológica ele não tem evidência para uso de rotina. Os outros monitores também de saturação do bulbo jugular, Doppler cerebral e microdiálise cerebral estão sendo bastante estudados, mas para cirurgia neurológica também não tem evidência para uso de rotina. Então, eu nunca uso. Então, concluindo, o BIS, ele diminui o risco de consciência transoperatória em pacientes de alto risco. Ele é recomendado para anestesia venosa total, que tem maior risco de consciência. Ele pode melhorar o prognóstico a longo prazo, apesar de não saber exatamente como. E sobre os potenciais evocados, é fundamental a integração entre as equipes, entre o cirurgião, o anestesista e o neurofisiologista que está avaliando os potenciais. Qualquer coisa diferente que você fizer, você tem que avisar quem está fazendo a avaliação. Então, teve que fazer um bolos de medicação, teve que mudar a ventilação, o paciente começou a ficar meio hipotenso de uma hora para outra. Qualquer coisa que saia do padrão, você tem que avisar que se mudar a leitura naquele momento pode ser por causa desse evento. A escolha anestésica é baseada no tipo do potencial, conforme aquele quadro que eu mostrei antes. E sempre manter concentração farmacológica constante. Mesmo o opioide, se você fizer um bolos, você pode ter uma leitura modificada naquele momento do bolos. E nunca esquecer que existem outras variáveis: temperatura, fluxo sanguíneo cerebral, oxigenação, ventilação. E os potenciais evocados eles proporcionam tanto segurança quanto precisão cirúrgica, eles devem ser sempre utilizados quando necessários. Queria agradecer a todos que viram minha aula até o final. Tem várias outras videoaulas no meu site, jorgepreto.com.br. Tem um menu videoaulas